mais uma vez com o Pedro Soares, ele não ficou contente o suficiente por vir cá uma vez, por este tédio em que dois humoristas falam de humor, a pior cena à face da Que é, Terra. que é a Até coisa sempre mais interessante. um documentário biográfico sobre o Hitler consegue ser 1000 vezes mais interessante. E isto nem é piada, isto é verídico. Sim, Não é? sim. Isto E é... muito melhor vestidos. Eu já vi humoristas a falar disto, que eu acabei de dizer, e pessoas que não são do humor a falar disto, que é a coisa mais secante. Em contrapartida, papam séries de psicopatas. Será que o humorista Porque acalma. está tão destituído de carisma que até um psicopata consegue... É que às vezes é um psicopata que não tem falas nenhumas, não tem piadas. Nem piadas, nem frases, nem tem nada. O que ele faz é obra, retalha corpos e depois tem um enigma à volta dele. Não sei se o humorista está a trabalhar bem. É aquele fascínio pelo abismo, não sei. Muitas pessoas, há aquele meme da internet que uma pessoa para relaxar vê séries de psicopatas e para se assustar liga às notícias. Se és bombardeado com tragédias, há um ponto em que... Uma pessoa vai ficando desensibilizada. Mas achas que isso acontece? Por exemplo, com as notícias que nas últimas semanas Portugal tem sido fecundo agora nas últimas semanas. O Montenegro e a sua corte, cada vez que abrem a boca, Gostei muito da definição. é uma cena. O Montenegro vai ficar mesmo na história como ministro à direita, quando tem maioria, mesmo inacreditável. E depois são coisas que não têm cabimento. Porquê? Essa cena das rendas moderadas, se é que faltava algum episódio, se alguém ainda estivesse com dúvidas, o Montenegro está a governar para quem, afinal? Ficou... Para ele ir para a corte dele. Mantém a baboseira, o ministro da Habitação vai numa entrevista e mantém a baboseira, o jornalista faz aquela cena tipo a Fernando Mendes, tem a certeza que é bloquear a resposta, e o gajo, sim, quero. Ou seja, o casal típico português anda a levar para casa 5.000 euros. É isso que ele acha. Eu gostava, honestamente eu gostava imenso. Também. Só que Aliás, é uma total falta de noção pela realidade. gostava que eles tivessem razão. Mas se assim é, se eles realmente não voltarem com a palavra atrás, então temos de nos queixar às entidades empregadoras, seja Estado, seja privado. Este senhor, o senhor Montenegro, garantiu-me que eu ganho isto. Eu olhei para o recibo e não estou a ganhar. O que é feito do resto do dinheiro? Porque não foi uma pessoa qualquer. Foi o nosso primeiro-ministro. Nosso primeiro-ministro que disse que eu devia estar a ganhar isto, tenho casa para pagar nisto, portanto, no mínimo, tenho que ganhar o dobro. Mas nem era para aqui. Nós íamos, podes avançar. Tu lançaste-me aqui soube por ti e não tinha visto. Um tema fresco. Queres-me falar desse cartaz? Eu nem sei como é que isso veio lume. Não sei se estava a ser publicitado. Eu agora até estava a procurar, por acaso até acho que não, vou aqui procurar no telemóvel, que é muito mais fácil. Riad Comedy Festival, que eu adorei. Eu até partilhei na minha história e disse, olha giro, já nada me surpreende. Nada, e é muito estranho. Diz, desculpa. Continua, e depois já dou à chega. É aquela coisa, nada me surpreende, embora esteja aqui surpreendido de ver uma cara ou duas. Eu agora estou aqui a olhar para o cartaz. Que é um belo cartaz. É um grande cartaz. Para mim é um grande... de comédia, se tivesse isso, é pá. Era um cartaz incrível. A nível de gostos, não é? É que vai a todos os gostos. Vai. Tens aqui a Whitney Cummings, sempre contra o Trump e depois vai para Riad fazer um espetáculo. Tens aqui o Aziz Ansari, que eu acho que vai ser muito bem recebido lá. Tens aquele, como é que ele se chama, aqueles que fazem o podcast dos dois amigos? O Ruivo e o, sim, exatamente. E o outro. Também está a falhar o nome dele. É o comediante preferido do Eduardo Marques do Porto. Exatamente. Bobby Lee, exatamente. E o outro... E temos aqui o grande Bill Burr também, que eu ainda estou surpreendido. Não tem o chapéu também? Está o chapéu... Como é que me podia ter? Eu para mim, foram esses os dois que me... O chapéu, o Schultz também está aqui, o Louis C.K. Já não me surpreende tanto. O Sam... Como é que ele se chama? Sam Murray? Morrell ou uma coisa assim. Sim, o judeu. Que também é um bom sítio para ir. Sim. O que eu mais também gostei muito de ver e achei muito engraçado, que até acho que por acaso até fui para ao Chico da Poesia, que ele até mostrou um vídeo de um comediante e eu vi que estava lá o Pete Davidson. Ou seja, ele vai fazer um espetáculo no país do pessoal que lhe matou o pai. Sabemos exatamente o período de luto do Pete Davidson, que é 24 anos e $1 milhão. Dá-me só um segundo, estou-me a apitar, não sei se é a minha namorada que se esqueceu da chave. O Pete Davidson, que ele vai fazer o espetáculo do país que supostamente financiou com setembro.
A gente já tinha falado fora da gravação de um aspecto que, quando é que chega? Porque pensando, eu não sei ao certo, tenho este valor de referência, ou mais abaixo, mais acima. Lembro-me do último especial do Seinfeld, a Netflix deu-lhe para aí 100 milhões. É expectável que o Bill Burr esteja nessa ordem. Mais 10 milhões, menos 20, mas por aí. Ele já fez alguns. Enche vários sítios, ou seja, em princípio o dinheiro não lhe falta. No entanto, a mensagem que passa é ainda não é o suficiente. Não sendo o suficiente, ele está a minar um lado, sobretudo agora na última leva de comédia, virou-se muito para figuras multimilionárias, como o Musk, etc, etc. Essa fome do Sim, sim. Tens vídeos dele a dizer mal do Musk, das coisas que ele diz e de onde ele vai falar e com quem se dá. Tens ele a falar de próprios comediantes. Comediantes não, há um vídeo, até eu partilhei. Foi um vídeo que ele fez no podcast dele a falar mal de cantores, salvo eu. A Beyoncé e isso tudo fizeram espetáculos privados lá para um príncipe lá das Arábias. E depois faz isto. E ele não precisa de mais dinheiro. Supostamente pensamos nós, não é? O próprio material dele enfraquece. Uma das críticas que ele fazia em relação a essas figuras é pá, já tens o suficiente. Alguns beats até foram nessa direção. Sobretudo quando deste na cadeia alimentar, o Bill Burr para mim é um must em termos de dinheiro. Analisas retrospectivamente, seja o Bill Burr ou outros que focaram nestes temas, não estavas a acreditar em nada do que estavas a dizer. Acendam-te com um molho de notas e tu vais. O nome do teu podcast indica somos mesmo uma tortulha mentirosos. Os Estados Unidos é mesmo um país de performance. Não há hipótese. Está tudo a fingir. Se Portugal fosse a meca do stand-up, tendo em conta os comediantes que temos hoje, creio que mais ou menos acontecia a mesma coisa. Acenavam-lhe ali com umas notas valentes e o pessoal ia todo. Até há pouco tempo havia gajos que, independentemente dos dinheiros que lhe acenassem, ele dizia que não. É pá, podes vir com o dinheiro todo. Não. E houve comediantes que eu já li que sim, recusaram. Não há resistência a nada, não é? Não há resistência a nada. É que depois cai tudo por terra. Agora, analisar retrospectivamente o trabalho do Bill Burr, tendo em conta a Arábia Saudita representa muitas coisas, enfraquece o trabalho do Bill Burr, enfraquece o trabalho do Dave Chappelle. Os espetáculos do stand-up a criticarem os mais poderosos e os corruptos e isso tudo. Sim, e as depois apresentam-se e depois apresentam-se com isto. Eu sei que a Arábia Saudita está a lavar muito os direitos humanos graças a estes eventos. Tens o futebol, através de sport washing, a própria WWE de wrestling também já faz lá espetáculos e anunciou a WrestleMania agora recentemente um negócio de 100 milhões de dólares, que é pouco, não é? Tens agora como é que foi agora? Via há bocado, comprou a EA Sports, aquela companhia de videojogos, foi comprada por um grande aglomerado também da Arábia Saudita. Estão a controlar tudo. E nós pensamos que alguns bastiões da moralidade que víamos aqui algumas pessoas talvez como fossem, não. Agora, sabendo disto, se analisar retrospectivamente, percebes que se calhar já tinham dado mostras. Nós estamos impacientemente à procura de um modelo. Agarrávamos a qualquer coisa, e pá, este gajo, qual é aquela expressão, speaks true to power. Não, afinal és um hipócrita como eles são. Pensando só nesses dois, no Bill Burr e no Chappelle, eles são uma espécie de perdigueiros das hipocrisias, das grandes, das médias e das pequenas. Ao irem para lá, e suponho que depois há outra crescente, eles não vão ser aquilo que são nos Estados Unidos. Lá tem... Não, adorava ver o memorando que eles tiveram que, ok, não podem falar disto, não podem falar disto, não podem falar disto. Já ouvi alguns comediantes a dizer, o Bill Burr vai lá chegar e vai fazer uma cena tipo como ele fez lá em Filadélfia, a dizer bué mal deles e isso tudo. E eu tipo, ok, tudo bem, e se ele fizer, já meteu o dinheiro ao bolso. Vai ser um moralista com o quê? Com 100 milhões de dólares no bolso. Moralista muito bem pago. Sim. A minha virtude tem um preço. Seja no humor, seja fora do humor, realmente faltam exemplos. Seria expectável que pessoal que tem tanto dinheiro, para que é que precisas de mais? Pá? Ninguém está a passar fome na tua família. Ele não vai precisar eu acho que no momento que ele estava antes de ter aceito isto, acho que nenhum deles precisa. Nenhum deles também não. Do descrédito que lhes vai trazer à própria profissão deles, de comediantes, que isto vai trazer. Vão fazer este espetáculo, voltam a fazer espetáculos. E depois, no meio do palco, vão criticar os mais poderosos. E nós, na nossa cabeça, sabemos, ok, vais criticar os mais poderosos. E depois foste trazer de bobo da corte lá para os da Arábia Saudita.
É verdade, tu vais ter sempre essa voz que diz: epá, cala-te um bocado. Mas também relativamente aos outros comediantes. As críticas em relação a outros comediantes que eram mais mansos, ou a favor, ou permissivos em relação ao regime dominante, cala-te também. Cala-te Uhum. também, não é? Parece-me que as figuras de contrapoder, o humorista ou o bobo sempre foi essa figura de contrapoder. E nós acreditávamos que alguns deles eram uma espécie de George Carlin em parte. Sim, sim, sim. Há muitos que até, lá está, reviam mais o Bill Burr e agora eu acho que o pessoal está a tender muito mais para o Mark Maron nessa perspectiva. É o gajo que está tipo, I don't give a fuck, eu falo todos e Mas ele digo tudo o que também, me apetece. assim, em parte, o gajo tem uma cena. Eu não sei se é da cultura e ninguém consegue escapar. Eu recordo de ouvir o podcast e notar isso e depois nunca mais conseguir ouvir. Porque ele realmente prega essa voz da virtude. Está a criticar uma merda qualquer das farmacêuticas. Ah, e faz o anúnciozito. E a seguir faz o anúncio de Uhum. merdas que tu percebes que é a banha da cobra. Epá, foda-se, pá. Tu Sim, precisavas mesmo disso. ele próprio fez agora um vídeo, pronto, criticou alguns comediantes irem aqui ao, devagarinho já agora, ao Riyadh Comedy Festival, que agora que eu estava a ver o nome dele. Criticou-os e ele tipo, sim, olhem para mim, estou aqui nesta virtude toda, mas também não fui convidado. Só que depois fez aquela conversazinha de eu também não ia e tal, mas já está. Agora o que é que uma pessoa sabe? Não sabe. Só estaria em condições de ser analisado se ele realmente tivesse sido convidado e E tivesse recusar-se o recusado. convite. Exatamente. Podemos sempre dizer, ah não, eu nunca ia. Olha Pedro, 100 milhões de dólares. Não há muita gente a recusar prémios e muito dinheiro. Há pouca gente na história. Mas lá está, isto somos com aquela mentalidade de comediantes que talvez precisassem do dinheiro. Tipo, olha, então eu começo de carreira ou precisam de ganhar mais algum. Agora vejo aqui gajos que claramente não precisam. E só vão lá porque devem ter abanado um cheque bem chorudo. E E tipo, até algumas das pessoas que foram criticadas até podem jogar essa cartada. Supondo este cenário, não sei se é plausível, algumas dessas figuras que foram criticadas pelo Bill Burr têm alguma animosidade com a Arábia Saudita. Agora até se podem julgar superiores em relação a ele. Não, tu vais, eu não tenho nada com eles. Ou seja, perdeu aqui uma espécie de vantagem. Para mim é um desencanto. é um desencanto. É tipo, olha, mas estes gajos, tanta raiva contra os É mais tanta, é, poderosos e é tanta raiva e às tanta tantas é tudo raiva uma é performance, não tudo. é? É mais isso. Há dias estava a ler uma. Até tenho aqui a revista, há pouco estava a ler outra vez. É uma revista de marketing que focou-se no humor, neste número. Mais uma vez, parece que não tem nada a ver, mas abrindo aqui alguns artigos, qual é o limite e o preço do humor? Tu Oh, maravilha. lês esta crónicazinha, provavelmente chegas ao fim e tens aqui duas ou três epifanias. Esta pessoa da área da publicidade, do marketing, está a escrever num estilo que é próximo a quase todos os humoristas. Um estilo próximo ao chat GPT, indo um bocadinho mais fundo. Não se compromete com nada. Escreve frases como o amor é arte. Fazer rir alguém ou uma plateia. Saber ler para além do óbvio. É uma arte desequilibrada. Quer se goste, quer não. Isto podia ser aplicado a tudo. É uma arte desequilibrada que calha a ser que se for uma arte equilibrada está a Eu favor das acho, convenções. sim, sim. É uma arte subjetiva também, é uma arte subjetiva Epá, e depois e vai por todos aí têm a sua interpretação. vai por aí afora. Não há nenhum texto, seja aqui, seja onde for, que não tenha a palavra de empatia. Chega aqui um ponto em que diz o humor é gerador de empatia. Mais à frente ou antes, é um terreno fértil para as marcas. Então, mas é um terreno fértil para as marcas, é empatia, depois é resistência, depois... Não pode ser isto tudo em simultâneo. Ou escolhes uma coisa ou escolhes outra. É como ter uma ministra do Ambiente de direita. Ou é ministra do Ambiente ou é de direita. Não pode ser as duas coisas. Alterações climáticas é tudo uma tanga. Não, não conclusão nenhuma. Eu recordo das primeiras crónicas, eu não sei se ele ainda escreve lá, do Quintela no Observador, que causou um celeuma do caraço. Uma das primeiras foi em tom humorístico, ele enquanto negacionista das alterações climáticas. E aquilo, ih, caraço, o gajo é louco, etc. Entretanto, o Observador está está um sítio de loucos. Está cheio de opiniões assim um Ou seja, bocadinho aquilo agora, interessantes. se isso agora era uma cena até sensata. O ex-gato fedorento, uma catadupa de. Por alguma razão ele já não aparece muito associado, não é? Eu também já li umas coisas dele e fico, então tu eras isto. Já percebi que não foste convidado. Quando ele é chamado. Pois ele afastou-se por motivos. É, ele tem opiniões muito fortes. É que não bate a bota com o perdigota. Ele tenta fazer humor sozinho. Se eu fosse mais do lado da direita dele,
provavelmente até acharia graça. Não é por ter saído da área do humor, se assim lhe podemos chamar. Ou seja, houve aqui uma incompatibilidade grande. Saiu, pronto. A versão oficial é outra. Nós ainda não sabemos a versão verdadeira. A versão oficial que se conta pelos outros é afastou-se por motivos familiares para tratar da família. Quando sair o documentário da Netflix sobre os gatos fedorentos, vamos saber tudo. Certamente quando alguém escrever a biografia, mas talvez também só quando ele morrer, do Ricardo Aruz Pereira e do... O gajo é demasiado saudável para isso, já não vamos ver documentário nenhum. Pelo menos não na nossa vida. É bicho para durar até os 100 anos? O gajo é bicho para durar muito tempo. Mas os gajos bué de altos normalmente têm uma propensão para terem infarto. Também pode ser isso. Outra é isto tornar-se uma ditadura, e das primeiras coisas que o André Ventura vai fazer, ou das duas uma, ou prende o Ricardo Aruz Pereira ou obriga-o a fazer um programa com ele. O quanto o nosso país se tornava, o que o Trump anda a fazer lá agora na América, achas que ele também, se o Ventura tivesse algum tipo de poder, ele ia fazer isso? Começar a atacar os comediantes e o pessoal que usava com ele? Certeza, certeza. O Ventura, quando chega, ainda era só uma promessa de fanatismo. Se algum dia, não sei quê, acaba-se o Twitter. Eu lembro dessa. Entretanto, já ganhou tração, que é muito engraçado. Eu vi as gordas no Correio da Manhã, fonte fidedigna, 2 candidatos agora às câmaras do Chega. Os candidatos, como nós sabemos do Chega, estão sempre metidos em merdas. Mas o que está metido em merdas com a polícia, pelos vistos, não há problemas. Mas o que saiu do Chega, que saiu porque criticou o líder. Eu acho isso engraçado. Problemas com a polícia? Opa, não te preocupes, és um dos nossos. Criticas o líder? Desculpa lá, mas vais ter de dar. Eu acho que o Chega é tipo uma visão muito única daquela personagem. Eu acho que tem carisma, é um homem carismático, as pessoas conseguem. Quando o André Ventura já não estiver ali, o que é que vai acontecer com o Chega? Não sei que haja pai outro André Ventura prestes a arrebentar. Pode haver uma escola de formação de André Venturas, por exemplo. A gente não sabe. Com coelhinhos, com um animal de estimação. Exatamente, coelhos. Com um crucifixo pendurado ao pescoço, os coelhos. O coelho já morreu, não morreu? Há muito tempo que não vejo com o coelho. Morreu. Foi de desgosto ou foi de idade? Eu acho que foi de idade, porque o coelho também acho que partilhava muitas das ideologias do dono. O coelho é um bicho para durar quanto tempo, mais ou menos? O que é que achas? Um bicho para quê? Durar 10 anos, talvez? Será? Faço a mínima ideia. Sabes que eu não sou especialista em coelhos. Mas vamos arriscar, eu também não sei. Se o cão... Vamos supor. 10, 15, pá, não me parece que seja tipo um corvo que viva 100 e tal anos. 8, 10 anos. 8. Vou para aí. O pardal acho que vive 3. Também os animais mais pequenos vivem sempre há pouco tempo, sim. O corvo pode viver até aos 100 anos. Eu não sabia isso. É por isso que é lixado. O corvo é bué da vingativo. Até se calhar foi por isso que inspirou o filme do Hitchcock. Se tu fizeres mal a um corvo, ele fixa-te a cara. Vai falar com o pessoal. Exatamente. E depois podes ser atacado no sítio ou vais para qualquer lado nas redondezas onde tenha chegado a informação e és atacado pelos corvos. Depois acontece uma cena como o filme do Hitchcock, com os pássaros, que andamos aqui todos a fugir dele. Exatamente. Havia um filme muito bom, maus, que eu gosto de bons maus filmes, que era o Birdemic. Não conheço. Tens que ver qualquer coisa Birdemic. É um pássaro do Hitchcock, só com efeitos especiais de merda, atores de merda. Epá, é incrível. Eu adoro filmes maus. Com esses atributos que estás a dizer, podia ser feito em Portugal. Podia. Já se fez quase filmes de igual qualidade, mas já muito antigos. Mas honestamente, alguns filmes recentes de portugueses também não deixam muito a desejar. Noticiazinha no público. Um corvo estava ferido, houve um cão que o ajudou. E então o gajo tornou-se amigo do cão. Volta e meia vai à casa onde está o cão bater ao vidro para a dona abrir a porta para ir brincar com o cão. Irem curtir a vida. Yeah. Só que ele não sabe a esperança média de vida do cão. O cão não vive tanto como um corvo. Isso vai ser bué traumático. O gajo fez o amigo do caraças agora, não é? Não sabe que o cão dura muito menos que ele. E o corvo será que faz o luto ao cão? Não sei. Eu até tenho um beat que fiz uma vez ou duas, que era pegando esta informação que o corvo tem uma inteligência equiparável a um puto de 7 anos. Partindo dessa premissa. Eu já dei aulas a putos de 7 anos e sim, tá. Nunca deste aulas a corvos. Será que o corvo... Deviam ser mais obedientes. Já vi um corvo a tentar resolver um desafio e se houver lá qualquer coisa para comer, o gajo não desiste. Os putos, não sei se ficam frustrados. O déficit de atenção deles está tão lixado que eles ficavam ali 2 segundos e tipo, ok, não consigo, vou-me embora. Isso é um bom tópico, começar aí nesse particular e depois para mais geral. Isso não é uma fábula, isso não é um mito, é mesmo... Não,
É mesmo verdade. Os putos, e eu tenho pena disso, não é culpa deles. Eu já tive esta conversa com alguns colegas. A quantidade de estímulos e quantidade de informação que entra pelas cabeças adentro, por causa da porcaria do telemóvel, de tudo que está rodeado deles. No nosso tempo não recebíamos metade da informação e de estímulos que eles recebem agora. Tínhamos a televisão. Tínhamos os 4 canais Tínhamos, e os canais e mesmo ao crescer, pontos. Eu acho que foi um crescimento gradual connosco. Eles, aos 5, 6 anos, já estão agarrados ali ao telemóvel e estão tipo. Os meus primos fazem cenas com o telemóvel e com o tablet, eu fico. Então, como é que eu estou a aprender a fazer isso? Aprenderam sozinhos. Mas o foco de atenção deles é zero. Eu recordo-me ter sido alertado já aqui numa conversa e depois, mais à frente, li um artigo sobre a motricidade fina. Como os gestos de mexer em telemóvel e tablets não têm nada a ver com aquilo que é pegar numa caneta ou num lápis. Os putos a entrar na escola têm muita dificuldade nestes gestos. Eu apanho muitos miúdos a escrever assim. Isto é verdade, porque eles fazem força, fazem aqui a força, o polegar, e escrevem assim. Às tantas faziam assim com o dedo, moviam para um lado e para o outro cá em cima também. E as folhas, vais ver as folhas todas furadas e isso tudo por causa da força que eles fazem. Mesmo nas aulas, às vezes faço atividades com eles cá fora e a manipulação de bola é zero, só sabem a jogar a bola. Se é jogos com as mãos, basquetebol, eles estão sempre a atirar uma bola assim, não conseguem, não têm fineza dos dedos, não têm nada. Mesmo a andar, notas a forma como andam é estranha. Eu às vezes noto na rua pessoal mais novo, pelo facto de terem nascido quase agarrados ao telemóvel, adquirem uma postura quase de corcunda, não é? De Fazer aqui assim, mesmo sem telemóvel andam assim, é mesmo aflitivo. Na escola onde eu estou a trabalhar, agora é uma lafada de ar fresco, porque no ano passado era uma regra lá na escola, não se podia usar os telemóveis. Este ano é mesmo decreto-lei. As escolas do segundo ciclo não podem usar os telemóveis na escola. Chegam à escola, desligam o telemóvel, dentro da mochila, pá, e é uma diferença da noite para o dia. Nos intervalos, nós não ouvíamos os miúdos na noite dos intervalos. Era bem estranho, eles iam lá para fora e não havia gritos, brincadeira, nada. Quando nós olhávamos, eram eles todos sentados uns aos lados dos outros, às vezes até a falarem uns com os outros, mas a falarem aí por aqui, a jogarem e em silêncio. Agora há braços partidos, há arranhadelas, há tudo, há gritaria, há brincadeira. E é isso que se quer. É mesmo, porque os próprios pais já nos dizem que os próprios miúdos vão com outra disposição para casa. Alguns já nem mexem tanto assim no telemóvel quanto por isso. Chegam a casa, querem é comer e descansar. Há um livro que eu li há coisa de meses sobre a educação. É um gajo que deu-se conta, eu acho que era psicólogo, se a memória não me falha, mas deu-se conta que o puto dele tinha problemas de aprendizagem e percebeu que, muito mal comportado, ele deu-se conta que aos poucos que o sistema educativo em que estava inserido não funcionava, então foi à procura de outro sistema. A partir daí começa a pensar no que é o ser humano, e nos primeiros capítulos desse livro, vai quase até ao início, na altura em que nós éramos caçadores-coletores, ou seja, a coisa era muito mais simples. Há lá vários aspectos que me parecem muito importantes. Podem ser vistos mais ou menos nas tribos. Não é fazer aquilo como o bom índio, mas há coisas que, se olharmos com os olhos certos, vemos que perdemos. Há coisas que se ganham, evidentemente. Não estamos piores em tudo em relação aos índios. A relação de aprendizagem entre os mais velhos e os mais novos. Uma passagem de conhecimentos. Exatamente. Há lá vários pontos que me fizeram recuar até essas idades. Houve uma altura, eu acho que passei as duas fases sem me ter dado conta que houve uma fronteira. Era mais ou menos comum que, seja na rua ou mesmo na escola, que putos de várias idades estivessem a conviver entre eles. Com o passar dos tempos a coisa foi ficando mais segmentada, como se o gajo mais velho ou a pessoa mais velha o fosse desencaminhar. Começou-se a seccionar mais pelos anos. Foi-se afunilando as coisas. Há vários exemplos em brincadeiras, como haver ali várias idades. O puto que, se estivesse só a brincar com os da sua idade, não conseguia alcançar aquela finesse do jogo, mas como tem ali várias escalas, ele vai catando do mais acima, um bocadinho mais acima, e quando sabe já está naquele jogo. Outro ponto, o lado que ele também dá muito ênfase, o lado competitivo que aparece logo desde o início. E como isso às vezes é um logro, há outras formas. Mais uma vez, recordei-me de tempos mais recuados. Quando havia essas
Esse conjunto de pessoas de várias idades, eu recordo-me de ser, enquanto mais novo ou enquanto mais velho, mas para a história é melhor enquanto mais novo, o mais novo ali daquele grupo ser incluído e isso não perturbar o jogo. O lado competitivo não era o que estava em cima, o que importava era integrar aquela malta. E aquilo tinha um ganho. E eu recordo mais tarde, quando estive do outro lado, quando era mais velho e integrava os mais novos, realmente aquilo dava mais pica do que qualquer jogo ganho em qualquer desporto. Dar-me conta que consegui passar alguma coisa àquele puto que até então não sabia nada daquele jogo. Até os mais velhos condicionavam de alguma forma o jogo para o mais novo estar integrado, mas Exatamente. mesmo assim era mais competitivo para ele aprendia qualquer coisa. Aprendia qualquer coisa através de uma atividade motora. Nós estamos a tentar implementar isso pelo menos na minha escola, haver assim mais convívio entre alunos, mesmo fora dos anos de escolaridade deles, mas está difícil, é difícil. É muito difícil, porque é uma cultura que já vem de casa, é uma cultura que já não há de rua. Eu ia dizer que vinha da rua, mas já não é uma cultura que já há de rua, as crianças já não vão brincar para a rua. Esse psicólogo frisa que tem muito que ver com a superproteção dos pais atualmente. Sim. E isso mina de uma forma. Ele depois vai dando exemplo ao longo das 300 ou 400 páginas do livro, como isso mina o futuro da própria criança, que a criança nunca chega a descobrir as possibilidades. Ele às vezes não tem poder de decisão dele próprio, não há poder de decisão. Vai ter implicações tremendas na própria criança, mais tarde adulto. Não tem capacidade de resolver problemas e decidir coisas por ele. E muitas das ansiedades e depressões surgem desse momento. Precisamente desse ponto aí. Há aqueles pais que são moderados, mas eu já tenho e já tive muitos pais que é muita proteção em cima do miúdo. O meu filho tem que estudar destas horas e destas horas, ele tem que estar a fazer isto. Eu tinha uma mãe que tinha horas, eu tinha que ter horas no alarme do telemóvel que eu utilizo, que é para o filho dela comer. Ele tinha uma sequência de comida que dava para. Nunca me esquecer isto. Ele tinha uma sequência de alimentos. A esta hora ele tinha que comer aquilo, a esta hora ele tinha que comer aquilo, a esta hora ele tinha que comer aquilo. Perguntei à mãe, então ele não come quando tem fome? E ela disse, não, ele tem que comer isto a esta hora, que é para este alimento aqui, este alimento aqui. Eu achava aquilo muito esquisito. O próprio miúdo, tipo, não me apetece comer isto, mas eu também disse tens de comer. Está a ser gravado, mas que se lixe. Às vezes o puto não queria comer, ou ele dava a outro dava o desunto, ou mandava fora. O próprio miúdo já sentia aquela coisa de não quero, isto não é bom para mim. Mas há muitos miúdos que não sentem isso, há muitos miúdos que se deixam levar pelas decisões dos pais a torto e a direito. Já não há aquele confronto tipo, não, isto não está certo, não está certo. E eu como professor não devia estar a dizer isto, mas está-se bem. A nossa primeira tentação é ver essa ligação conflituosa entre filhos e pais como algo danoso. Eu acredito há qualquer coisa não que é. se retira daqui, porque desse confronto a criança cresce. Se realmente o pai é o chamado amigo, que na verdade depois não é amigo porque à frente tem o resultado, a criança nunca vai saber lidar com o conflito. E eu acho que esse é o grande problema de alguns pais, é quererem ser os melhores amigos dos filhos. Não é isso o papel deles. O papel de um pai, sim, tens que ter, obviamente, uma relação próxima com o teu filho, mas não devias ser o melhor amigo dele, não devias ser muito permissivo ou mesmo muito restritivo. Isso vai dar cabo da poder de decisão dele, vai provocar-lhe ansiedade em decisões que ele não vai conseguir tomar. E mesmo das interações que eu vejo entre alguns alunos, o meu pai diz que eu não posso falar com este miúdo, o meu pai diz que eu tenho que ler agora e não posso ir brincar. Não, deixa a criança ser criança. Isso realmente tem um peso do caraças em problemas mentais futuros. O centro dos traumas antes era na toxicidade daquelas relações à antiga e passou para a segurança excessiva. Vai afetar de igual forma a criança. A criança precisa de saber que ao tomar mesmo uma decisão má, não tem grande peso. E o problema é, se eles tomam uma decisão má, é o fim do mundo. Choram, o que é que vai ser agora, o que é que a minha mãe e o meu pai vai dizer. Uma cena frisada no livro, e tu se calhar sabes em primeira pessoa, que é, há alunos que desde muito cedo, sobretudo aquelas famílias de elite, desde muito cedo que tu tens, quando fores mais velho, tens de chegar aqui. Isso é como é que ele se chama? É o Pigmalião, o efeito Pigmalião. Gestão de expectativas. Mal sabe ler e escrever, já estão a dizer, não, tu tens de chegar aqui. Tu não sabes fazer isto, não tens competência para isto, mas tu vais ser o CEO aqui da empresa e não tens capacidades para tal, mas vais ser isto.
ok, nepotismo, mas também vai dar cabo da cabeça no miúdo. Esse exemplo não quer dizer que sirva para todos, mas ele dá um exemplo de uma escola em específico. As crianças foram quase deixadas em estado livre, com alguns tutores, e muitas dessas crianças depois ao passar para a universidade sem terem aquela educação, digamos, convencional, adaptaram-se facilmente porque elas estavam ultra adaptadas ao É a resolução, conflito é e à resolução de ao problemas. conflito e à resolução. Sabiam que, pelo historial, tudo é execuível. Tudo é execuível. Houve prestações soberbas. O teu interesse são barcos. Brinca com barcos. O gajo tornou-se um ganda gajo nos barcos. É engenheiro naval ou uma cena. Pode eventualmente depois bifurcar para outra. Uma cena que eu noto, mesmo em idades mais avançadas, nós facilmente matamos a paixão do ser humano. E em criança isso tem um efeito danoso. Então Se tu não. notas, eu acho que é das coisas mais. Ainda hoje me emociono, seja com pessoas mais velhas ou com crianças, quando eu noto que a pessoa está ali com os olhos a brilhar que encontrou a paixão. Epá, deixa a pessoa seguir a paixão. Tu não sabes onde é que ela vai, tu não sabes o tamanho da fome, seja do puto, seja da pessoa. Deixa. E não sabes o que aquela mera curiosidade pode vir trazer de benefício para todos nós. Às vezes bloqueamos tanto o pensamento criativo das crianças. Isto para estudar temos que ir por aqui, este o caminho, tens esta conta, tens que ir por aqui. Mas eu cheguei ao resultado por outra forma. Não, mas viste ter feito assim. Então, mas eu cheguei ao mesmo resultado e pensei nem assim. Pois, mas não é assim que se faz. Há ali qualquer coisa da cabeça da criança que lhe vai dizer, ok, então fiz mal. Quando ela fez bem, ela chegou ao resultado certo, fez de outra maneira. Ainda Tem que ir fez por aqui. melhor que o bem convencional. Ao dar-se conta de ter escolhido um novo. Porque realmente, o que é andar aqui na vida? É descobrir novos caminhos. E ainda mais verdade no lado criativo. Por exemplo, na comédia. De que é que vale chegar bem se o caminho já foi trilhado? Não serve de nada. Pouco serve. O lado engraçado da stand-up, por exemplo, descobres uma cena por brincadeira e vais parar a um sítio que Nunca pensaste assim. nunca tiveste lá. Uhum. Segundo o meu parecer, muito do fascínio da comédia e da stand-up é esse lado, é resgatar esse lado da curiosidade, deixa lá ver como é que isto funciona, montar, desmontar, e depois surte um efeito em comediantes que, como foram talhados para uma visão cada vez mais utilitária, cada vez mais convencional, depois apegam-se a fórmulas. Deixam de procurar, deixam de desmontar. E depois o problema é que isso depois vai levar a cópias, inúmeras 1000 cópias de comediantes que, na nossa entidade, parecem todos a fazer a mesma coisa. A criatividade e o pensamento out of the box, ok, é giro, mas não é isso que nós queremos. Dá a ideia que às vezes parece que é isso. Há gajos que aparecem tipo diferentes. Ok, eu estou a perceber. Tu fazes tipo aquele bacana. É giro, fazes bem dele. Não, é diferente. Um gajo diferente tem uma mentalidade diferente, traz outro ponto de vista às coisas. Mas não, se não te conformas, não és uma cópia daquilo que está fixe agora. Portanto, às vezes é falta de, seja de aparato crítico, seja de vocabulário, seja de gramática, seja do comediante, seja do público. Quando tu não tens um mundo em determinada coisa, tudo te parece igual. Já deste caso que era muito aplicado aos Gato Fedorento. A túnica base como nonsense é os Monty Python, tudo o que é ligeiramente nonsense é Monty Python. Quando pode haver exemplos melhores. Mesma coisa para o humor negro. Supondo que a nossa única referência era o Rui Sinal de Cordes. Então toda a gente que faz, como aconteceu isto? sim. Quando o Rui Sinal de Cordes estava na beira, havia pessoal a todos atuarem de gravatinha, todos atuarem com o coletezito. Ok, era essa cena, mas claro. Ok, tu estás a ir por aquilo que realmente aconteceu e realmente havia uma semelhança, mas depois havia outro fenómeno pessoal a achar que é igual quando na verdade não era. Pertencia ao mesmo universo. Uma coisa que acontecia muito no Twitter, agora não sei se ainda acontece porque não vou lá, aquilo tornou-se no máximo vou ao Trends e mando lá uma piadinha ou duas e saio. No Twitter aquilo é impossível, aquilo é uma selvageria. Eu recordo deste raciocínio. Tu fazes uma piada sobre sexo, aparecia alguém, fizeste uma piada sobre sexo, logo és um comediante fraco. Deste aqui vários saltos de raciocínio. Pode ser verdade, mas pode não ser. Não há nenhuma ligação, não é pelo facto de se fazer uma piada sobre sexo que a piada é fraca e, por consequência, essa é outra conclusão, o comediante é fraco. Não consegues aferir nesta piada, ou muito dificilmente consegues aferir
uma coisa e as duas suspeito que não. Porque mesmo que a piada seja fraca, isso não faz do comediante fraco. Existe muito ainda aquela superioridade intelectual de alguns comediantes que tipo, não, esse tema não se vai fazer piadas desse tema, o tema é bué da parvo. Epá, eu já vi um comediante a partir de uma sala inteira com 100 e tal pessoas a fazer piadas de xixi e cocó. E boas piadas. Vais-me dizer que o tema é batido? Pode ser. Ele deu-lhe outra coisa, outro ângulo. Deu-lhe. Eu acho que não há temas batidos. Isso é uma ilusão do caralho. E as pessoas tipo, não, isso já está bem debatido. Não, mostras-me algo fresco sobre esse tema, mostras-me outro ponto de vista sobre esse tema, é incrível. Depois dá-se o caso, muito do pessoal que diz dos temas batidos, depois não se dá ao trabalho e alegadamente faz coisas diferentes, quando na verdade só está a mudar uma ou outra coisa de coisas batidas. Mais valor tem aquele que entra num terreno em que já foi muito palmilhado e consegue dar-lhe a volta, do que eu agora vou mudar aqui o nome, aqui o sujeito da frase e faz-te conta que é uma cena nova. Não, isto a piada já existia, tu mudaste o sujeito. Antes era Maria, agora puseste João. E utilizas muito mais o tipo e o humano. Exatamente. Não faz disso uma boa piada. Não atualizaste a linguagem. Algum historial, essa cena de linguagem. Eu não sei de onde é que isto começou, porque já tem vários anos. Eu recordo de ver isso aplicado ao cinema, depois à comédia, na televisão, no stand-up. Essa coisa de, epá, isso não se diz assim. Eu até me recordo de uma conversa qualquer sobre o Seinfeld e até sobre o Curb. Uma deixa qualquer de uma personagem. Eu já não sei quem é quem, só estou a expor a ideia e alguém dizer que na vida real ninguém diz isto. E depois o Larry, não, eu digo isto na vida real. ou seja, nós achamos, ou muita gente acha, que só se fala do humano, do tipo e do imagine e do crazy A, ou crazy mas já, é só isto. Toda a gente que fala fora disto é um outro idioma. Não, há outras formas de falar português. O problema de surgirem figuras com relevo que se expressam assim é que, para quem está mais abaixo na hierarquia, olha para essas figuras como modelo. E, entretanto, são réplicas Sim. desse linguajar. Se queres agarrar-te a esse linguajar, perfeito. Mas lá está, é ondas. Não estou a criticar que eu faço e, obviamente, que todos têm espaço. Eu critico, mas percebo. Sim, eu critico, mas lá está, percebo também. É o ídolo deles, é pessoas que eles admiram, gostam daquele estilo, cresceram a ver aquele estilo. Ok, o que eu acho piada é este estilo, eu vou fazer este estilo. Não critico, mas lá está, tudo bem para ti. Nunca é a ponto de, e tu estás a fazer isto, acho que não deve existir. Epá, existe à vontade. Não, existe à por vontade. favor. Critico na medida em que, se olhar para trás, este era um dos critérios com os quais podíamos avaliar, seja um artista, seja um comediante de palco. Deixa-me lá ver o que é que ele está a dizer, analisar as frases. E eram boas frases, eram boas frases, eram frases robustas. Algumas que podiam sobreviver em livro, até eufonicamente, os de George Carlin, ali parecia uma musiquinha. Recortas, não é, fragmentos do que está a ser dito por alguns comediantes e isto não sobrevive. Sobrevive porque a entrega também é muito importante, compreendo, não se pode dissecar o sapo porque o sapo não gosta de estar aberto. Não gosta de estar aberto. E um props para o Hugo Rosa que tem um bom podcast. Muito bom, por acaso. Peço muita desculpa, mas as minhas referências são outras. Sempre que vejo alguém a começar em stand-up, imagina, não sei o quê, tipo, basicamente, mano, e aparece aqueles rappers que estão a começar, como rimam e acabam sempre com uma muleta linguística no fim, cada verso, mano, bro. Eu uma vez fui-me ver uma noite de stand-up e estava tipo com uma folha ao lado e estava só a riscar as vezes que diziam tipo, e foi só um comediante, tipo, mano e primo. Risquei, mano disse pai umas 19 vezes, mas o tipo foi pai umas 30 e tal. Eu percebo porque é que, pronto, é algo que acontece. Continua que depois já dou-lhe aqui o tá chega, é algo que acontece, sim, mas eu sou muito daquele gajo tipo, epá, eu acho que 80% do stand-up é a preparação do texto, é limar o texto, é tirar as palavras necessárias e dizer o mais curto possível tempo a piada. Eu acho que quanto mais depressa entregamos a piada, melhor, mas mais depressa não equivale falares rápido e dizer muitas palavras, mais depressa equivale vais cortar as palavras, vais tentar dizer isto de uma forma mais resumida, mas que chegue lá também. Agora, estar ali tipo, isto, e eu tipo, oh rapaz, estás-me a dar ansiedade, pá. Mas calma aí, imagina, basicamente crazy. Acho que tocaste mesmo no ponto certo, porque eu já falei aqui e no podcast que eu tenho a Sol, quando eu comecei a dar-me conta desse flagelo, porque vem a reboque do outro. Eu não sei qual foi o que veio primeiro, mas comunico entre eles. Sempre houve muletas linguísticas e sempre. Sim.
Toda a gente as tem, umas mais, e toda a gente as tem, sobretudo a falar, ainda que possamos evitá-las, em stand-up é menos compreensível, mas dentro. E é, isso, é esse o ponto, é esse o ponto. Eu acho que é aquela coisa, é 80% da preparação de texto. Não me termina em cada piada com let's go, por exemplo. Ai, Como eu contei uma, pai, 30 e tal, um fragmento foi para o YouTube. Let's go! ou irem para palco e dizerem não, eu tenho aqui umas ideias na cabeça e vou ver como é que resulta em palco. E eu tipo, o quê? Eu já vi um comediante a virar-se para uma pessoa do público a fazer o dito crowd work, foda-se, e a fazer perguntas e via-se que a pessoa não queria, tipo, não queria interagir, não queria. E o comediante vira-se para ela e diz assim: vá lá, amiga, dá-me qualquer coisa. E eu tipo naquela, dá-te qualquer coisa. Tu tens que ligar a ela, caralho. Deve ter sido a mesma atuação que o Carlos Moura viu, porque ele comentou exatamente isso. A não ser que fosse outro a utilizar o mesmo procedimento, porque eu recordo-me, ou na segunda ou na terceira conversa que tive com o Carlos Moura, ele trazer à tona essa ou uma Ui, cena similar. então pronto, eu acho que o pessoal vai começar tipo a brancadinho duas vezes, onde é que isto foi visto, Já vai unir os pontos. já vai o pessoal tipo, "Ué?" É este. É isso aí me aflige muito. A minha aflige Mas muito. aquilo que eu não acabei, não sei se é importante, mas para unir os pontos também, como se fôssemos aquelas pessoas que se agarram às árvores e pedem, acham tudo bonito e gratiluz e etc. Ai, por amor de Deus. Eu não sei o que é que veio primeiro. Em relação às muletas, começaram a surgir, toda a gente tinha, Uhum. intensificaram-se, houve um ressurgimento de algumas, o tipo estava morto, reapareceu, vindo do nada, apareceu o Imagina, tornou-se uma peste, toda a gente começa as frases com o Imagina. Em stand-up, depende do estilo, no entanto, enquanto o gajo que está a ver ou enquanto o gajo que faz, enquanto o gajo está a ver, para mim ainda é pior, porque se eu for fazer, nem estou com a cabeça no outro lado, mas se estiver a ver, se eu me dou conta dessa recorrência, epá, para mim fica muito complicado. É o que eu digo às pessoas, não é uma crítica ao próprio comediante, percebes? Vou romantizar agora um bocadinho a coisa. Eu gosto mesmo de stand-up, adoro ver stand-up. E gosto de ver bom stand-up feito. E depois é aquela coisa de tipo, nota-se que não houve ali tanto trabalho por trás. O público ri mesmo e está a gostar. Mas lá está, nós vemos aquilo às vezes com outros olhos. Dá para perceber às vezes que não houve assim tanto trabalho por trás e saber que às vezes ele até podia ter feito melhor. Mas há ali tanta coisa, tanta palha, tanto enrolar de ideias ali em palco que uma pessoa fica tipo, podias dizer melhor. Isto aqui merecia mais. E não é uma crítica ao próprio comediante, é aquela coisa de gostar mesmo de ver boa comédia. E às vezes saber que uma pessoa podia dar mais e não dá. E não estou aqui eu a dizer que eu faço isto tudo bem, pelo amor de Deus. Eu Não, acho não, não, não. tenho perfeita consciência do meu espaço e do nível que eu estou. Nada, zero isso. Há pessoas que eu sei que são muito melhores que eu e que não. E podiam dar muito mais. Mas estão assim. O que surgiu e que parece mais ou menos um fenómeno novo, pelo menos eu não me recordo, voltando atrás, as muletas sempre existiram. Mas o que Uhum. me parece que nunca existiu é comboios de muletas. Porque eu já vi comediantes, às vezes em podcast ou mesmo certos, quando damos conta são 6 ou 7 seguidas. E tu não podes dizer uma frase do género, basicamente imagina, mas tipo, yeah, crazy. Isto não é nada, isso é pá, desce do palco, isto não aconteceu nada aqui. É que isto não é nada. O que é isto? E depois no fim, let's go! Que houve um derrame, houve qualquer coisa. Noutra altura, mais uma vez, recuo ao passado. Um comediante, estou a imaginar nos Estados Unidos, quando a imagem era a preto e branco, que dissesse isto. Para já ninguém entendia, não estou a brincar, mas Parecia os cue cards a meio da yeah, atuação. isto era suposto ser uma frase. Agora sim vou à conclusão. Eu não sei o que é que nasceu primeiro, se foi a muleta linguística, se foi a necessidade de falar rápido. Eu acho que as coisas alimentam-se. Pela força de dizer mais palavras por unidade de tempo, vai dizer mais muletas se a propensão for Uhum. dizer muletas. Eu acho que há um medo do silêncio. Mas como o comediante também não tem grande coisa para dizer, seja em podcast, seja no palco, então enche maços de muletas linguísticas. Se tu fores depenando em podcast, ainda é mais. Como é que eu ia dizer? Não andando aqui às voltas, como eu disse, há mais margem, no entanto, também é mais flagrante. Há trechos de podcast, às vezes 10 minutos. Se tu fores cortando a palha, vais cortando a palha, Uhum. aquilo sobrevive uma frase, tanto, né, e manca. Do ponto de vista do comediante, não houve crítica. Eu acho que há esta ideia, se calhar vem do tempo da rádio, quanto mais depressa falar. Os Estados Unidos também têm muito isto, esta ideia de falar fluido, não parar, não haver interrupções. Importa é que continues a falar. Silêncios não, hesitações não. O silêncio e a hesitação é muito próprio de quem pensa. Há um momento em que, epá, deixa-me retificar, deixa-me riscar a palavra que acabei de dizer, porque tenho aqui uma forma melhor de a dizer.
acho que há um prestígio desmedido para quem fala rápido. Porque o falar rápido em si não é significado de boa comédia, tal como o contrário Sim, sim, também é sim, sim. verdade. Se falar lentamente fosse sinal de boa comédia, nós falávamos todos em câmara lenta. Monossílabo de 5 em 5 segundos, tínhamos um especial, em menos nada. Sim, sim, Mas porque há comediantes que, mesmo cá nacionais, que falam rápido, mas tu notas mesmo um cuidado mesmo com o texto. Falam rápido, mas tem uma boa, já tem uma boa dicção, porque há muitos dos comediantes que falam tão rápido que comem as palavras. A comédia vive de timings. E às vezes eles conseguem fazer um setup e vão logo a correr para a punchline, e as pessoas, tipo, a piada pode ser boa, como tu estavas a dizer, tem tanto receio às vezes do silêncio que as pessoas estão tipo a rir-se, às vezes estão a já estão a... Não, esquece. Segue. Há comediantes que lá está. Acho que não é uma questão de falar rápido, porque há comediantes que falam rápido, têm uma ótima dicção, dedicam-se imenso ao texto, utilizam palavras que não, normalmente até não se utilizam, um vocabulário mais agora sou eu. Utilizam palavras que normalmente não são tão utilizadas. Eu lá está, para mim, eu tenho essa perfeita noção que eu tenho um bocadinho de dislexia. Então a minha maneira de entregar as piadas é muito mais lenta. Falo lento, mas lá está, também sei utilizar o silêncio e não tenho medo do silêncio. Eu não tenho medo de me expor ao ridículo, que eu acho que também às vezes é um grande receio. Que é muito estranho verem comediantes, bastante estranho verem comediantes que não se exporem ao ridículo. essa é uma explicação. Tem um bocadinho de medo mesmo do silêncio. Eu já tive atuações que eu entro em palco, o pessoal está dos bastidores, o pessoal ouve o pessoal a rir-se e eu ainda não disse uma palavra, porque eu estou a ser para ver-se em palco. E às vezes entre piadas, faço gestos, tento mexer um bocadinho o corpo, já tenho coisas pensadas em como mexer a cara, mexer o corpo, fazer este gesto, fazer aquele. Eu gosto muito, lá está, gosto muito de brincar com o silêncio. Isso aí que disseste é mais um apontamento certeiro. O medo do ridículo também explica a razão pela qual, ao aparecerem supostamente modelos, bons comediantes, segue-se uma legião de cópias, por isso mesmo, isto funciona, nós não queremos parecer ridículos, vamos tentar copiar aquilo que funciona. Eu dou muito o exemplo dos hosts do Late Night. Stephen Colbert, tens o Jimmy Kimmel, tens os outros, e são tipo muito... Fazem o monólogo, fazem o convidado, fazem as suas piadas. Depois tens o Conan O'Brien. Não sei se já viste hoje, Conan O'Brien foi ao Stephen Carell e eu adorei uma coisa que ele disse, que é, por causa do Stephen Carell, se ele cancelar disso tudo, vira-se para o... Ou Colbert? Colbert, peço desculpa. É o outro ator. É o outro ator. O Stephen Colbert foi lá e... Pronto, o teu programa foi cancelado, exato, vais ficar sem trabalho. Eu disse para não falar sobre as notícias. Vocês focam-se todos das notícias. Eu tinha um urso que se masturbava e tinha um campo plástico. Lá está, eu gostava muito do Conan O'Brien porque ele era mesmo ridículo. Ele não tem nada, zero receio de se expor ao dia ridículo. Eu nunca acompanhei de perto o trabalho do Conan. Eu acho que a última vez que me aproximei, se é assim que se pode dizer, do Conan, eu acho que tem um podcast, e foi lá aquele velhote das one-liners, o Wright. E gostei. Faz falta, por aquilo que tu disseste, para mim, acho que fazem sempre falta um gajo que abre o caminho para o outro lado, para expandir o território do humor. Para mim faz mais confusão que está dois gajos e toda a gente a repetir o que esses dois gajos fazem. Faz muita confusão quando não há um gajo... mesmo que se revolte no sentido do trabalho. Por exemplo, ainda não nasceu uma espécie de anti-Ricardo Aruz Pereira. Um gajo que olha para o trabalho do Ricardo Aruz Pereira, não é isto. Não era incrível ver um comediante de direita que fosse extremamente engraçado? Ao nível mental, à falta de melhor termo, do Ricardo Aruz Pereira, e tu percebias as inclinações políticas dele, claramente direita. Claramente direita, mas que fosse incrível. Porque eu acho que é um trabalho muito mais difícil. Não sei se te recordas de uma pergunta, isto já tem uns anos, eu já não sei qual foi o jornal que fez esta pergunta, depois gerou um sururu no meio dos comediantes. Foi antes da lista do Ricardo Aruz Pereira, não sei se ainda recordas disto. Dos melhores comediantes. Sim, fez uma lista e depois... Acho que antes disso surgiu uma pergunta, porquê é que todos os comediantes são de esquerda? Não sei se recordas desta pergunta. Eu não sei qual foi o jornal que fez isto. E na altura fazia razão de ser, assim a traço grosso. Quer-me parecer que na altura os comediantes eram de esquerda, ou pelo menos assim se faziam manifestar. Os com mais visibilidade, vamos dizer assim. Hoje não me parece que seja assim. Às tantas dá para fazer ao contrário. Não. A pergunta hoje era porque é que todos os comediantes são de direita. Parece-me que é mais isto. A pergunta a ser feita hoje seria nestes moldes. Parece-me que há uma tendência, não estou a dizer que são melhores ou piores, uma frase que agora se usa por tudo e por nada,
eu acho que ficou famosa agora com o caso da Joana Marques e dos Anjos, gostes ou não, vais dizer qualquer coisa, gostes ou não, os youtubers utilizavam que era o nada contra. Agora eu gosto ou não sei o quê, gostes ou não. E eu acho engraçado, porque se tu aplicares isso em coisas do dia a dia, não sei o quê, o queijo, o fiambre, gostes ou não, epá, isso não faz sentido. Que frase é essa? Gostes ou não, eu acho que é aquela ideia do gostes ou não, eles têm o direito de dizerem, e eu concordo perfeitamente com isso. Eles têm todo o direito de dizer, e eu tenho o direito de dizer que eles são maus. Tu facilmente podes trepar esta expressão. Gostes ou não, são os burros do caralho. Por exemplo, assim já fica. Gosto ou não, mas são os burros do caralho. Não há problema nenhum. Não vamos inibir. Eu tenho muito essa ideia. Não, eu acho que é muito perigoso inibir uma opinião só porque nós não concordamos com ela. Não podemos criminalizar o que nos insulta, o que é uma ofensa. Isso nota-se, como tu disseste, o caso dos Anjos e da Joana Marques, nota-se o que essa linha de pensamento pode levar. Portanto, eu acho que lá está. A minha ideia é, eu acho que há espaço para tudo. Há espaço para todos, há espaço para tudo. A comédia é boa, é tudo o que me interessa. Quero é ver coisas diferentes, coisas que me apanham. Agora não vão atuar para a Arábia Saudita e ganhar a Blood Money, pá. Vamos ter um bocadinho de coerência. Se vale tudo... Se vale tudo, ok. Vejo ali comediantes que se fartam de criticar a mentalidade que o Seth Rogen tem. Vais continuar a criticar o Seth Rogen? Porque ele é um apoiante do Trump? Está bem, eu não vejo o Seth Rogen naquele cartaz. Um golpe muito bem feito dele. Não vou a isto. Agora quero ver quem vai. No meio disto tudo, os outros, que agora, de há uns anos, esta parte tornou-se moda criticar o Rogan, e às tantas, quando há uma cena séria em que tu tens de mostrar quem és... Lá está, este era o exato momento de estás a ver tudo o que estás aí a dizer. Este é exatamente provar isso. Não estão a provar isso. Aliás, estão a provar... É que nem... Mais uma vez, voltamos à mesma cena. Ninguém já estamos. Ninguém está a passar fome, ninguém está... E pá, se eu não for ali, amanhã não tenho comida. Isto vai-me dar visibilidade, vai-me abrir portas. Mas também seria engraçado que todos os comediantes que vão deixassem ser público. Isso aí também era o público, a visão romântica, mas seria engraçado. À vinda para cá, o CK e o Bill Burr, de repente, o quê? Não está ninguém. Então ninguém está-me a comprar os bilhetes. Então o que é que se passa? Deixa lá que ele também não se vai importar muito. Vão estar aquela imagem do estar a chorar e a limpar as lágrimas com notas de 500 euros. Tem dinheiro até, se ele vivesse até aos 1000 anos, ele tinha dinheiro. Nós os dois. Eles têm mais dinheiro que uma vez nós vamos ver da vida sequer. E não precisavam, precisamente por causa disso. Coisas que tenhas visto ao vivo e nos ecrãs que tenha que ver com comédia que queiras recomendar. E fechando, e as últimas palavras são tuas. Ok, o que é que eu vi agora ao vivo? Olha, eu fui ver o espetáculo essa é a última coisa mais de comédia que eu fui ver ao vivo. Fui ver o espetáculo da Beatriz Magano e muito bom. Da Bruna Cunha? Da Bruna Cunha, exatamente. Estava-me a filhar o nome dela. Gostei muito. A Lidiana Marques também vai fazer um espetáculo agora que eu também vou ver. Já agora, fazendo isto à parte, já falei com elas duas, com a Bruna, a conversa já está lá para trás, mas acho que lhe disse isso na altura. Pegando naquilo que há pouco disseste, a relação com o ridículo, ela brinca com o ridículo de uma forma que há muito pouca gente a fazê-lo. Só vendo aquele monstro ao vivo. E o resultado está à vista, ou seja, ela pelo facto de ter essa relação tão próxima ao ridículo, aquilo resulta logo num humor diferente. Aquela coisa, eu gosto muito disso, cresci muito a ver cenas ridículas. Eu acho que muito amor britânico, o amor americano é um bocadinho mais, não sei, é muito mais estéril. Não quero utilizar essa palavra, mas vamos utilizar essa palavra. O humor britânico está Monty Python, cresci a ver Robin Atkinson, não só como Mr. Bean, mas muito mais do Blackadder e de outras coisas que ele ia fazendo. E os meus grandes mentores de comédia são mais coisas para o ridículo. Coisas do Conan O'Brien, que estávamos a falar há bocadinho. Muitas das coisas que eu vi do Conan O'Brien era só os sketches que ele fazia do programa dele. O Conan, o The Year 2000, tudo o que ele fazia mais alguma coisa, o Conan é uma cabeça de comédia incrível. E os meus grandes mestres de comédia, Tom and Jerry. E interrompi-te, ias dizer sobre a Liliana Marques? Sim. A Liliana também vai fazer agora um espetáculo, que é o Quantas Queres, com uma amiga dela, que também tem assim uma coisa de mais para o humor, pelo que eu li na sinopse, é mais sinopse. Que é assim mais para o humor negro também. Especiais de comédia que eu vi, foi o último que eu vi, foi o do Mark Maron, que eu gostei muito por acaso. Mark Maron eu acho que é que está naquele perfeito equilíbrio entre velho resingão, mas velho resingão com razão. Eu acho que eu estou a gostar muito do que ele tem trazido. Beneficia, concordo, é absoluto contigo, mas ele está vivendo um contexto
É a cena dos contrastes, né? O palhaço rico, o palhaço pobre, sendo que o outro palhaço é os Estados Unidos. Como está toda a gente louca, um gajo com um pingo de razão destaca-se bem. Parece uma luz no meio da escuridão. Destaca-se. Aí é um gajo com coerência, pá, porra, que Nos Estados Unidos, com o presidente que temos. Quero o Nobel da Paz. Ainda hoje saiu outra notícia. Epá, vocês vão dar o Nobel da Paz, deve faltar umas semanas. Quero ganhar o Nobel da Paz. O que é que o homem fez para ganhar o Nobel da Paz? Eu não sei quem foi o comediante que disse, não, dê-lhe o Nobel da Paz. Não, eu não lhe dei só o Nobel da Paz, dei-lhe tipo o maior Nobel da Paz. Todos. E depois com um prémio gigante, com uma gaja com as mamas ao léu. Dê-lhe isso, é isso que ele quer. É isso que ele precisa. É uma criança. Dava-lhe o PEC Nobel. Dava-lhe o Nobel da Paz, o Nobel da Literatura. Acho que é o Nobel da Medicina. Não sei quais são. O Nobel da Literatura, então. Leva tudo. Aquela fonte que sai daquela cabecinha. Tu és o nosso Leonardo da Vinci. Leva tudo, caraças. O gajo não tem mesmo freio na... Não. Era impensável. Mesmo um gajo louco, ou louco no sentido, mesmo um ditador, nunca se punha a dizer eu mereço o Nobel da Paz, porque ele sabia que não era para ele. E a cena mais estranha é que ele, na cabeça dele, ele pensa que merece mesmo aquilo. Não é brincadeira. Eu mereço o Nobel da Paz. Eu fiz isto tudo. Eu acabei com o quê? 7 guerras. 7 ou 9 guerras. Ninguém sabia o que é que era. Malta, eu fiz isto tudo. Eu mereço isto. Dê-me isto. É tão... E é o presidente. As pessoas dizem que não, estamos da pior timeline. E eu tipo, não. Para um gajo que adora rir-se com coisas ridículas, eu acho que vivemos da melhor timeline. Sim, eu percebo, mas o Trump, por si só, é uma figura que parece o Andy Kaufman. Ninguém sabe onde é que... Amanhã é outra coisa. E depois tudo o que ele faz e diz e como se comporta está a passar para toda a gente. Temos o exemplo máximo falando da América, o exemplo máximo da nação a ganhar, a ter poder como ele é, como não, os outros não vão ser iguais. Se eu tenho o maior exemplo da nação a ganhar tudo e mais alguma coisa, a banhar a Casa Branca de ouro e a dizer tudo o que quer e dizer que mata os opositores, quero pior coisas para eles, por que é que eu não vou fazer a mesma merda? Se é este o mundo que vamos viver. Já falei aqui numa conversa cá de sair, um tique que eu agora notei no Luís Montenegro, parece-me que ele rapinou a Ventura, porque notei primeiro no Ventura, é usar a palavra democracia a despropósito. Qualquer raciocínio é uma oportunidade para utilizar a palavra democracia. Do género, não, mas a democracia não é isto, respeita a democracia. Fosse o detentor da definição da democracia e todos os outros não soubessem. Ele é que sabe. Porque ele é o virtuoso, nós apenas estamos cá para o ouvir. Quando ele se digna a falar com outra pessoa, há vídeos desses a percorrer a internet, começa a tentar contrapor e às tantas manda calar a outra pessoa. E depois quando percebe que aquilo não resulta, vira costas e vai-se embora. Não sei se viste uma entrevista de uma senhora no Porto que estava muito exaltada e ia chorar. Esse é um exemplo claro disso, ele, com aquela cara de... thumbnail de YouTube, né? Exato, e depois a mulher via que não estava a conseguir, tchau, e deixou ali a mulher a chorar e a berrar e tudo. E eu tipo, olha que gajo. É isto o gajo que está à frente do país, ok? É isto o gajo que está à frente do país. E nós dizemos mal do Trump. Pelo menos o Trump é... Eu sou uma merda. Olhem para mim a ser uma merda. Este é... Eu sou uma merda, mas não vos vou dizer. E ainda vos vou dizer o que é democracia. Ainda vou dizer o que é democracia. Eu não me recordo da frase, que também é muito boa. Tenho que ir buscar. Mas a ideia era, quando ele começou a ser pressionado, ele disse algo do género que era o gajo mais íntegro ou mais transparente de sempre. Algo desse género. Não sei se te recordas, quando ele foi puxado, que ele não tinha que mostrar nada porque era o gajo mais íntegro. Criou ali um cambalacho para um gajo que se diz o gajo mais íntegro de todos, que pôs sob escuta uma data de jornalistas. Ele é que sabe o que é democracia, mas rapidamente resvala para um comportamento totalitário. Rapidamente, é no estalar de dedos. Ui, aí está ele. E agora é normal. E a facilidade com que um regime democrático desliza para um comportamento totalitário é uma cena que me abisma. É uma cena que me faz confusão. Mas esquecendo isso, porque isto ainda é um podcast alegadamente de humor, ainda que falamos tudo e mais alguma coisa. Últimas palavras são tuas e diz às pessoas onde é que te podem seguir e damos por terminada a conversa. A seguir vou pondo aqui onde vou atuando aqui pelo Instagram, é a única rede que eu ainda vou utilizando.
Querem me arrastar para o TikTok, mas não tenho demasiada idade para isso. Pronto, últimas palavras. Com tanta coisa que a gente falou, o que é que eu posso dizer aqui? Exijam mais do vosso comediante local e a próxima vez que vos tiverem a fazer crowdwork e perguntarem se são um casal e de onde é que vens, digam, cala-te e faz o teu trabalho. As pessoas vão-me odiar depois disto. Não vou nada. Já houve, assim, duas de repente, seja o Carlos Moura, seja o Joca, já houve duas conversas em que bateram fortemente nesse ângulo. Ninguém está a dizer que o crowdwork por si é mau. Nós estamos a falar de um tipo de crowdwork que é este crowdwork que está a ser descrito. Esse aí é muito mau. Eu vejo o crowdwork como tipo... Ok, vou pegar uma característica daquela pessoa e vou conseguir fazer uma piada com aquilo. Ou introduzes um tema e tipo aplicas para uma pessoa, tu não concordas comigo e talvez aprofundar um bocadinho a coisa. Agora, então, são um casal, se não são, vão ser. Quem vai foder quem? Haha, vamos nos rir. Foda-se, isso é a morte da comédia, cara. Continua a acontecer. Eu nem me importo que isso seja o início da interação. Se o comediante de um momento para o outro me surpreende e dá uma guinada, usa isso como início e vai para o outro lado, ok, vai por aí. Agora, se mantém apenas nesse registro, já foi feito milhares de vezes, milhões. Já foi feito milhares de vezes e depois não quer ver mais coisas como vá lá, dá-me mais qualquer coisa. Dá-nos tu. Sim. Era essa a resposta. Não, dá-nos tu, a sério. Não, amigo, dá-nos tu. Vá lá. Aliás, nós estamos deste lado para isso. Vocês estão em cima de um palco com o microfone para alguma coisa. Às tantas inverte-se. Não sei se é do algoritmo, não sei se o crowdwork já baixou ou é eu que não estou a ver tanto stand-up e logo não estou a aceder ao crowdwork. Mas ouvi durante uma altura, era uma avalanche de crowdwork nas redes sociais. Eu percebo essa ideia de partilharem Reels crowdwork. É aquela coisa tipo, olha esta interação engraçada que ele teve. Ele parece interessante, vamos vê-lo. Porque lá está, por piadas da net e isso tudo, vou queimar aquela piada. Sim. Fazer um real crowdwork, toda a gente percebe qual é a finalidade. Olha, estou-me a mostrar, eles riram-se, foi uma interação engraçada, venham ver o meu trabalho. Agora uma pessoa não chega ao sítio onde estás a atuar e é só isso, não pode ser. Traz mais qualquer coisa à mesa. Não estou a dizer que eles não consigam, estou a dizer que eles conseguem. Reforcem-se mais. Não há nenhum tipo de humor ou qualquer tipo de tema no humor que esteja condenado à partida. É a forma como utilizas. Não há nenhuma arte morta à partida. É a forma como utilizas. Não há temas batidos. Não há temas batidos. Há pessoas cansadas. Sim. É exatamente isso. Olha, não há temas batidos, apenas pessoas cansadas. Muito obrigado, Pedro. Boa conversa. Obrigado, eu. Vou perder aqui uns quantos amigos no meio, mas está-se bem. Pessoal do crowdwork, sobretudo, não é? Pessoal do crowdwork. Eu gosto de vocês todos, vocês sabem disso. Eu vou ver muitas vezes stand-up. Às vezes o pessoal tipo, mas vais atuar? Não vi só ver, mas não vais atuar? Malta, vamos, normalizem um comediante e ver stand-up. Eu se for atuar... Não estou tão focado em ver a atuação dos outros. Sim, não estou. E às vezes até estou a ver, não sei se estamos aí off ainda ou não sei. Às vezes eu acho que é importante ir ver mesmo como público. Porque há coisas que nós percepcionamos às vezes no meio do público do que na mesa dos comediantes. Tenho muito aquela ideia de... Isto é um exemplo só. Às vezes quando um comediante chega à palco e diz assim, eu vim aqui testar umas coisas. Para mim já estás a condicionar o público a interagir às tuas piadas de uma maneira diferente. Estás a testar, testa. Porque tu nunca vais estar a chegar a um palco e dizer, ok malta, vou testar. Não, chegas lá e testas. Porque já estás a introduzir uma nova variável às coisas que vai condicionar a resposta do público. E estás a matar a suspensão da descrença. Se o público está dentro do espetáculo, supondo és o primeiro comediante, e lá às tantas nem sabe já bem onde é que está. Está dentro daquilo. Esse choque de realidade. Ok, estou a ver comédia. O gajo está... Quebrou o feitiço desta cena toda. Eu não sei o que é que eu disse, mas quando alguém diz que testa, e eu às vezes estou no público, é a diferença. Então um gajo está tipo a ver a comédia assim, ok, malta, vou testar. E uma pessoa, não é? Predisposição para a comédia muda logo. Ok, quero-me divertir. Ok, então vou ver se está bom ou mal. Percebes? Já não é um teste. A resposta não vai ser igual. Já não sei onde é que vi isso, mas um bailarino dança, não diz que dança. Se o bailarino se põe a dizer que vai dançar, a coreografia fica toda emparrada. Ou danças ou pensas que danças, ou dizes que danças. E o comediante é a mesma coisa. Ou fazes comédia, não fales sobre aquilo que vais fazer. Se quiseres falar sobre aquilo que vais fazer, ou fala antes ou fala depois. Mas durante, faz
faz e cala-te. Exatamente. Que é uma bela mensagem, faz e cala-te. Faz e cala-te. Já deixei aqui algumas boas mensagens. Como é que foi a outra? Não há qualquer coisa, há pessoas cansadas. Uma coisa, pronto, já foi. Está lá para trás, ponham para trás na box. Já está lá para trtrás. Olha, mais uma vez, obrigado, Pedro, acho que ficou muito fixe. Obrigado, eu. Está fechado.